Não é o mundo da racionalidade técnica. Homem não chora no século XIX, sabia disso? Morriam de chorar no século XVIII. Sempre digo a vocês, é um famoso diálogo entre Diderot e Rousseau, dois filósofos no século XVIII, não é? Sobre o paradoxo do comediante. O comediante está sendo sincero na peça teatral ou está sendo artificial, enganando o público, não é? É a questão da verdade e da aparência. E eles debatem isso e individualmente eles vão às lágrimas. Chorar é verdade. Tá vendo? A língua aceita tudo. Mas quando você olha no olho, você percebe se a pessoa está tocada ou não. Gente, faz sentido. Ou seja, tem que sentir, não é? É orgânico, não é? Não é assim? Você percebe se a pessoa está se transformando com aquilo ou não. Ou se está entediada, ou se está, não é? Está só decorando. Tá vendo só isso, não é? Bom, no século XVIII, qual é o modelo de masculinidade? Só usar branco, preto e cinza, não usar cores. Só o movimento hippie dos anos 60, os homens voltam a usar cores. A gente se esquece dessas coisas, viu? Né? Ao mesmo tempo, o mundo da razão é o homem. Tem que falar grosso aqui. Né? Senão é mariquinha. Senão é fraco e efeminado. Não é assim? Homossexualismo da cadeia no século XIX. Sabiam disso? Oscar Wilde vai preso. Tá vendo? É força. E onde está a fraqueza? Na mulher, lógico, não é? Cheio de faniquito, não é? Cuida das costuras, não é assim? Não é? Em sociedades como a do Brasil, nem educação elas tinham. Por que você precisa ensinar a ler e escrever, mulher? Até as ricas, hein? Por quê? Ela não vai trabalhar, vai. Mulher minha não trabalha, fica em casa, não é? Sim. Tá vendo? É uma diversão ficar em casa, lógico. Não, aquilo diverte a pessoa. A casa é um playground, não é? Não é isso? Não é? Ainda mais sem a tecnologia de hoje, imagine. Mas tudo isso, estão percebendo? Não cria esses grandes mitos. Courbet não é um homem. Ele não tem uma curiosidade extraordinária sobre o universo feminino. Ele nunca se casou. Mas não é um enigma, não é? E ele vai retratar sempre as suas mulheres de maneira as mais ambíguas possíveis. Tá vendo, né? Aquilo que para todos é dócil, para Courbet é um mistério, é um poço sem fundo. O outro para Courbet é o mundo feminino. Ele não foi educado na tradição patriarcal da Franche-Comté? Nossa! Não é? Olhem, né? Olhem essas duas aí. Né? Moças à beira do Sena, de Courbet. Aqui as cores são mais intensas, estão vendo? Não são tão fortes como aquelas dos impressionistas depois, né? Olhem, né? Mas estão percebendo, gente? Essa daqui está fingindo que não sabe que você está olhando para ela, não é? Dissimulada. Olhem, né? Estão vendo, né? Essa daqui tá fingindo que tá dormindo, mas tá olhando de rabo de olho para você, viu? Tá vendo, né? Dizendo, você não sabe quem eu sou, não é? Por que você não me decifra, hein? Gente, não é um enigma? Isso daqui não é desconcertante? Quem é que manda, o homem ou a mulher? Será que não é ela que tem o poder, não? Você não fica assim? Desconcerta, não desconcerta? Pensar é horrível. Porque tira as certezas, não tira? Ele não está provocando? Tradicionalmente, na academia francesa, as mulheres não eram frágeis, donzelas, ou então heroínas, mas dentro de um certo mundo codificado, não é assim? O papel da força não é exercido pelo mundo masculino? Isso daqui não é um discurso feminista, compreendem? É um discurso do enigma. Não é? Olhar para essas criaturas, não como mulheres, como o outro enigmático da nossa cultura. Eu não posso nem chamar ela de mulheres, porque mulher é um clichê, não é? Não é. Depende de que classe social elas são, certo? De que educação elas tiveram. Tem mulher que trabalhou a vida toda na roça, não tem? Tem mulher que enfrenta cobra, não tem?
Tem mulher que, por causa de barata, tem um ataque cardíaco, não tem? Tá vendo? Depende de cada um define esse conceito do seu modo. Olha como é fino isso. Mas viver assim é insuportável, não é? Courbet pensava o tempo todo, não é assim? Põe um carimbo e pronto, para com isso, não é? Olha. Então vejam, mais uma vez ali, vamos dizer assim, este enigma. Estão percebendo? O que escandaliza não é que elas estão nuas, não é? O que escandaliza é o fato delas saberem que vocês estão olhando para elas. Quem que está olhando quem? Será que não é o quadro que está olhando para você? Não é isso? E você agora não está diante de uma situação nova? A pose dessas duas mulheres não está obrigando que você as decifre, que você as enfrente, que você as dê um sentido? Não é? Elas não são deusas da mitologia, são? Também não são mulheres codificadas no mundo moderno. O sentido delas é precário, não é? E aí? Percebe? Não é? Bom, seguindo esse caminho, olha esse quadro aí. Ele é gigantesco. Olha como ele é. Ele também está no Museu d'Orsay. Hoje, não é? Acabei de estar lá agora em julho, né? O que acontece? O Museu d'Orsay está todo renovado, uma maravilha. E graças a Deus tinha pouca gente. Eu não sei, o povo só vai atrás da Mona Lisa agora, né? Criaram uma sala especial só para ela na coleção Flamenga, imagina só isso. Tiraram os Rubens, colocaram... Bom, deixa para lá. Olha então esse quadro aqui. Olha o nome dele. Ateliê do Pintor. Alegoria real que define 7 anos de minha vida artística, do Courbet. Está no Museu d'Orsay, 55, tem 3,59 de altura por 5,98 de comprimento. É quase tão grande quanto o enterro em Ornans. Esse quadro está aqui, na parte central da parte do térreo do Orsay. E o enterro em Ornans está aqui. Os dois foram restaurados, olha, né? O que é isso? Esse quadro é um enigma. E ao mesmo tempo, olha, alegoria real. Alegoria real. Alegoria é uma construção abstrata, não é? Alegoria real. O que Courbet diz? Ele diz, olhe, não é? Na verdade, tudo que eu tenho para dizer está nesse quadro, não é? Divirtam-se agora. Podemos agora arranhar um pouquinho os mistérios dele. Courbet está sentado ali, pintando uma paisagem de Ornans. Estão vendo? Está pintando uma paisagem de Ornans. Perto dele existe uma modelo nua, não existe? Tirou a roupa, olha como ele está olhando a paisagem com carinho, não está? Com, como fala isso? Tendresse. Ternura, isso. Com ternura, não é assim? Ela não está posando, tá? Ela está quase natural, digamos assim, não é? Olhe, né? Nem erótica ela é, porque a atenção não está voltada para ela. É um corpo que se despiu, não é? Olhe, né? Ah, o menininho aqui perto. E o gato aqui. Olhe, né? Seguindo os passos de Baudelaire, Courbet sempre também vai dizer, se vocês soubessem como eu não gosto de cachorros, o cachorro é burguês. Ele está sempre ali, aí você dá um chute no bicho, ele sai, de repente ele volta pedindo desculpas. Ai, que coisa, que subserviência, que coisa horrorosa. O gato não. Os felinos são uma raça antiga. Os felinos são aristocratas, não são burgueses. O gato te engana o tempo todo. Quem já teve gato sabe disso. O bicho fica ronronando, né? Rum, 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 rum. Aí você faz carinho, ele vira a barriga. Quando ele enjoa de você, ele te despreza e vai para a noite, minha filha. Né? Ele é um boêmio, um notívago. Só se você o castrar, mas aí também, por favor, não faça isso, viu? Olha, né? E o bicho fica gritando à noite, não fica? Aí ele vem todo quebrado na manhã seguinte e dorme o dia inteiro, não é, Olhe, né? Ele tem vida própria. O gato,
é um artista. O burguês é um cachorro. Ah! Bem-vindos ao mundo de Baudelaire. Ele foi para cadeia por isso, viu? Você sabe? Gente, isso é subversivo, não é? Que você não está quebrando parâmetros sociais estabelecidos. Daí, para o mundo da política é um passo, não é? Não é assim? Daí para os desenvolvimentos disso na vida cotidiana, nossa senhora. Ainda bem que ninguém levava artista a sério, senão era uma revolução esse negócio. Tá vendo, né? Bom, menino, veja, eu não estou dizendo que isso significa. Mas não é a infância. Não é a pureza do menino, não é? Olhando o que o artista está fazendo, o menino entende. Não é que o menino seja o Courbet. Uma criança não quer agradar ninguém. A criança fala cada coisa, não. Ai, mãe, o tio gordo veio lá em casa. Para de falar isso, ele não gosta, ele fica traumatizado. Mas, mãe, ele é uma baleia, mãe. Aí todo mundo escutou. Não é? Para, que isso? Não é? Eu tenho que mentir, mãe. Para. Já mandei parar. Não é? Ai, é desconfortante isso, não é? Ai, nossa senhora, isso é a ruína das convenções. Estão vendo como tudo isso, uma coisa vai evocando a outra, vai evocando a outra, a outra. Courbet também dizia, neste quadro, à minha direita, eu pintei todas as figuras que me dão nojo. E à esquerda, todas as que eu amo. Com você pode ser diferente, mas eu não entendo você. Isso sou eu. Tá vendo, não é? Mas atenção, não sou apenas... Nós temos uma noção de indivíduo hoje narcísica, não é? O indivíduo se esgota em si hoje, não é? No século XIX não se pensava assim. O indivíduo, mais uma vez me repetindo, é o caminho para a construção do universal. Ficou claro para vocês isso pela questão do orgânico, não ficou? Do Courbet? Tá vendo, né? Apenas algumas coisas. Existe um modelo profissional aqui na sombra, não estão vendo? Tem um homem posando aqui, como São Sebastião Flechado. Esse é o modelo para os pintores da Academia Francesa. Eram modelos profissionais. Eu quero pintar, por exemplo, né, o Golino e seus filhos, do Dante Alighieri. Então eu pago para você, faça uma pose de sofrimento. Pronto. Pagando eu sofro, certo, né? Não é? Você acha que está sentindo isso? Aí está pensando na namorada, sei lá o quê. Não é, Oli, né? Tá vendo? Gente, esta é a pose. Este é o gesto. Coisa que Rodin vai fazer depois na sua escultura. Rodin pedia para os modelos caminharem pelo ateliê. Ele dizia, não pose para mim, eu tenho horror a convenções. Você ficava horas andando no ateliê. Aí, quando você fazia um gesto assim, ele dizia, para, é isso que eu quero, não se mexa. Aí vai ficar 3 horas assim até eu tirar o modelo de você. Era um tirano. Ninguém queria trabalhar para ele. Mas depois que ele ficou famoso, todo mundo queria. Não é, olha? Percebendo a diferença entre pose e gesto? Isso é a Academia Francesa, não é? Ah, o banqueiro. A criatura que só pensa no mundo da quantidade, que reduz tudo a valores monetários. Olha essa desgraça aqui. Napoleão III, não é? O flagelo do inferno sobre a França. Os artistas odiavam Napoleão III. Os investidores o amavam. Olha, claro, desenvolveu o capital na França. Estão vendo? E outros personagens todos amontoados aqui. Tem um jornalista aqui no meio também, viu? Mas não vamos entrar nesse tema de novo. Não é? É espinhoso. Não é? Olha, né? Da outra parte, sabem quem está aqui na ponta lendo este livro? Charles Baudelaire. Não é? Que está no meu coração, dizia Courbet. Baudelaire escreve As Flores do Mal, não escreve? Não é? No final da vida ele vai preso, viu? Olha, né? Ele morreu em 67, o Baudelaire. Ele vai preso. Em 1657 ele publica As Flores do Mal, não é? É um escândalo. Ele é descrito como lascivo, não é? Como
necrófilo, imagina até isso, não é? Como satânico, não é? E, sobretudo, como mau poeta. Olha. Bom, Baudelaire, aqui na ponta. Essa daqui era o grande fascínio da vida do Courbet, a sua irmã, Zélie Courbet, irmã mais nova. O MASP, em São Paulo, aqui, tem um retrato de Zélie Courbet, pintado pelo Courbet. É o nosso Courbet de São Paulo. Então vejam aqui, Zélie Courbet. Estão vendo esse aqui? É o Monsieur Bruyas. Lembra aquele do Bom Dia, Monsieur Courbet? Monsieur Bruyas. Olha, né? Esse daqui, esse sim, era um crítico de arte. Historiador de arte também. Não é? Monsieur Champfleury, não é? Que tinha uma relação muito próxima com Courbet. Champfleury, na verdade, né? Champfleury, na verdade, é o historiador de arte, não é? Que fez essa aula hoje. É baseado na fonte de Champfleury que eu estou dando essa aula. Nós conhecemos Courbet a partir de Champfleury. E aí todos os modernos do século XX vão escrever sobre isso, inclusive Monsieur Colli. Estão vendo, não é? Oh, magnífico, não é? Então, estão vendo, não é? E assim tem um divisor de águas, para dizer, olha, bem claro, esses eu não suporto, esses são a essência da minha arte, não é? Olha, né? Certo? Bom, gente, ele deixa isso bem claro pelas dimensões, não deixa? Né? Um tamanho gigantesco. Só para a gente avançar um pouquinho para olharmos as últimas. Bom, o artista, no caso do Courbet, abandona verdades externas a ele. Ele tem horror a abstrações, ódio às instituições. No final da vida, o governo de Napoleão III, antes da Guerra Franco-Prussiana, tenta dar a legião de honra para Courbet. Qual que era a estratégia de Napoleão III? Como você cala os críticos? Trazendo-os para o seu círculo de amizades. Sabe quem era genial fazendo isso? Eu não devia falar isso. O gênio, ele é um gênio político, Getúlio Vargas. Não existem inimigos que eu não possa converter em amigos. Isso é o mundo burguês. E funcionou, viu? Nossa, quando não funcionou mais, ele se suicidou. E ficou eterno. Não é maravilhoso? Não, é verdade, é uma genialidade isso. Não é? Courbet, então, responde ao Monsieur de Nieuwerkerk, que era o ministro da Cultura, todo-poderoso da França, né, de Napoleão III. Ele escreve uma carta, o texto do Georges Colli traduz essa cartinha, né, e diz mais ou menos o seguinte: caríssimo ministro da Cultura, não é? Saiba o senhor que eu não sou um tonto, eu sei perfeitamente quais são as intenções de sua comenda, não é? Infelizmente eu devo recusá-la, porque, não é? Eu jamais teria condições de aceitar sequer sentar numa mesma mesa com os senhores, quanto mais ser glorificado por uma instituição que eu não só desconfio, eu abomino, que é o Estado francês. Você já percebeu o que está se arriscando com isso? Olha, né? E aí ele estabelece as suas razões e termina a carta dizendo, né? Eu não posso nem agradecer a comenda, não é? Eu apenas sugiro que o senhor dê a alguém diferente de mim. Com toda a delicadeza do mundo, estão vendo, né? Então, ódio às instituições, desprezo também pelo imaginário das tradições eruditas. Gente, não é uma nova linguagem? Uma nova atitude? É a arte moderna que está nascendo aí. É outra coisa, não é? E o cruzamento entre o subjetivo e o objetivo. Duas outras coisas somente para repetir o que nós já falamos aqui. Qual a estratégia do Courbet? Fusão entre o pensar e o sentir. Um pensamento sem ter sido percebido na vida é falso. Tá vendo, né? E um sentimento sem te conduzir a uma reflexão é futilidade. Tá vendo? Então, entre a abstração e a futilidade,
há a obra de arte. O pensar e o sentir fundidos. Fez sentido para vocês isso? Outra coisa, a simplicidade e a agudeza do olhar devem predominar. Qual é a atitude da arte moderna? Não é arrogância, é ter a humildade de olhar para a vida cotidiana e decifrá-la. Tá vendo? Não é chegar com fórmulas prontas, não é? É muito comum você dizer, você não quer ir comigo até o centro da cidade para que a gente veja a obra de Ramos de Azevedo, não sei o que lá? A pessoa diz, mas eu já conheço, eu já sei o que é o Ramos de Azevedo. Aí a conversa acaba, né? Eu não vou xingar a pessoa, não vou perder meu tempo, né? Tá vendo? Ué, mas eu já sei o que é, não preciso ir lá ver, não é? Pronto, tá vendo? Então é essa atitude da simplicidade e também da, como se chama, que eu disse a vocês, né? Da humildade, não é? Sem arrogância, tá vendo? De um intelecto que não desvenda o mundo. Outra coisa, o artista não vira um marginal. Ele não está à margem de tudo isso. A marginalidade do artista. Com o seu fazer artístico, o artista cria valores para si, não cria? Valores constituem o que chamamos de ética. Não é? Uma verdade consigo mesmo. Não é para agradar você que eu faço isso, nem o mercado. É que eu não sei se é de ser diferente. Né? E eu vou morrer mesmo? Não vale a pena ser outro. Não vale a pena usar máscaras. Nossa, que coragem! Não é? Olhe, o que é então essa figura do artista marginal? Isso vai acompanhar toda a arte moderna, gente, não é? Até hoje os artistas não posam um pouco de os marginais, etc, né? A maioria é mainstream hoje, viu? As galerias enriquecem, não é assim? Mas você não tem um pouco essa pecha. Daqui a pouco ele não vai ser só marginal. Ele vai ser louco. Olha o Van Gogh. Doido, varrido. Está vendo? Charlatão, maluco, doido. Ou seja, ele vai ser completamente extirpado da sociedade. E vai ser perigoso, não vai? Papai, eu decidi minha carreira, quero ser artista. Ai, meu Deus. E agora, meu Deus? E agora? Até os 50 anos eu vou ter que sustentar essa criatura. Meu Deus do céu. Ai, o emprego, então. Ai, meu Deus. Não é assim? Tá vendo? Bom, então tudo isso eu gostaria que vocês retivessem. Vamos ver o final, então? Aqui, um detalhe dele. Eu trouxe a vocês um quadro de um grande artista. Atenção! Eu não estou dizendo que a Academia Francesa era inútil ou não tinha qualidade. Perceberam, não é? É um outro discurso, é um outro ponto de vista. Eu trouxe a vocês um grande artista da Academia Francesa, William Bouguereau. William Bouguereau. E havia um debate no século XIX, sobretudo a partir da publicação, em 1859, da origem das espécies de Charles Darwin. Não é? O criacionismo estava sendo questionado, não estava? Ora, a vida é processo, é evolução, ou ela foi criada? Não é? Há um tempo na natureza, o darwinismo coloca a história dentro da natureza, não é? Tudo é história, tudo é movimento, não é? O debate era interessantíssimo, mas também colocou lado a lado duas verdades, a ciência da biologia e a religião. Aí não há mais acordo, não é? Aí é confronto, não é? Claro que esse era o clima. Claro que muitas obras de arte, seja dos artistas modernos, seja da Academia Francesa ou europeia, tematizaram o tema, tematizaram o assunto, não é? Bouguereau, eu trouxe a vocês um quadro do Courbet de 66, mas o debate continua sendo válido 20 anos depois. Então, embora eles sejam de décadas diferentes, né, o debate se mantém certo, como nós vamos fazer aqui. Bouguereau pinta a Canção dos Anjos, também chamada A Natividade.
Olhe a alegoria da origem do mundo, do nascimento. Estão vendo? O bebê aqui, a mãe jovem, olhe a beleza dela. Ela não tem a ver com aquela, ela não é balzaquiana, é? Olha a pureza. Gente, isso não evoca a Virgem Maria com o menino Jesus? Não é, olhe só. Não é porque não tem auréola, tá vendo? Mas tá vendo? Mas não, você não lembra diretamente dela. Você não recorre a uma alegoria criadora da figura da mãe, que é a Virgem Maria. Não é assim? Não é de qualquer mulher que eu estou falando, é de um conceito de maternidade, não é? Olha os anjos! A mãe e a criança não estão vendo os anjos, eles são invisíveis. Nós estamos vendo porque estão sendo representados por Bouguereau. Estão vendo? Gente, é um discurso alegórico. Veja, não tem nada de errado com essa pintura, é maravilhosa. Ela tem uma precisão, ela tem um realismo formal, não tem? Parece uma fotografia pintada. Bouguereau desconfiava da fotografia. Ele dizia, a fotografia é um meio estúpido e mecânico de representar o visível. A pintura é superior à fotografia. Mesmo porque a fotografia era só preta e branca no século XIX. A pintura pode ter cor. Era um debate que os pintores modernos achavam ridículo. Mas no interior da academia fazia sentido. Mas está percebendo? Gente, se você voltar ao século XVIII, ou ao XVI, ou ao Renascimento, esse quadro se encaixaria, não encaixaria? Estão percebendo? Isso é 1881. Então, se há a arte moderna nascendo aqui, a arte acadêmica continua. E as duas estão paralelas. Estão vendo, né? E há mercado para eles. Pelo contrário, vende mais isso do que a arte moderna. A coisa vai virar nos anos 1690, 1900 em diante. Tá vendo, né? Depois aconteceu uma coisa terrível. Bouguereau será ridicularizado. Tá vendo, né? Como se fosse o vovô, como se fosse, né, o mau gosto, o kitsch. Até hoje as pessoas não veem anjinhos e coisas, ai que coisa brega, não é? Mas lá era a tradição, porque a modernidade venceu a academia. Atenção, a modernidade vai virar a academia. Vamos discutir aqui ao longo do curso também, hein? Gente, o que as escolas ensinam hoje na formação dos cursos de arte? Não é instalação? É Marcel Duchamp, não é? Aquilo que era contravenção, hoje é academia. As pessoas não pensam isso. Essas coisas são relativas, não são? Aquilo que era revolucionário uma época, né, vira parâmetro em outra. Olha que coisa curiosa, não é? Não é? Bom, voltando para cá. Então vejam, a Canção dos Anjos, a Natividade de Bouguereau. Esta, vamos dizer assim, é a representação da origem fundamental da vida, segundo a tradição acadêmica. Courbet será provocado pelo embaixador da Turquia em Paris, naquela época. Inicialmente, ele pede a Courbet que fizesse um quadro erótico. Não é? Courbet diz, olha, não tem muito sentido fazer isso. Aí, parece que ele declina da encomenda, depois ele volta a financiar e diz, então o senhor pinta o que quiser, vamos melhorar isso. Com o tema, então, da natividade, pronto, né? Faça a sua natividade, pronto, né? Fique livre para isso, não é? Courbet pinta o quadro em 1866 e ele vai dizer, né? Esta é a minha visão da origem do mundo, essa é a minha visão da natividade, não é? E ele apresenta o quadro. Há uma polêmica se o quadro hoje está recortado ou se ele já foi pintado originalmente assim. Para nós não interessa isso. Interessa o impacto que ele tem hoje. Olhem bem, não é, a tradição acadêmica francesa. Olhem a origem do mundo de Gustave Courbet. Isso é obsceno? Não! Isso é erótico? Não! A obscenidade está na sua cabeça. Isso é uma peça do corpo feminino.
Não é daí que os bebês nascem? Simples assim, não é? Não é simples assim? Gente, olha a quantidade de nomes que nós ocidentais damos às partes reprodutoras do corpo humano. Seja o órgão sexual masculino ou ao órgão sexual feminino. Nós não os ridicularizamos, não os xingamos de todos os nomes possíveis. Quase metade do dicionário é só sinônimo disso. As pessoas não dão risada quando a gente fala disso. O corpo é ridicularizado. Porque na tradição cristã e ocidental e na modernidade, o corpo é burro, é estúpido, não tem nada. O que interessa é a mente, não é? Não é a abstração que interessa. Mercado de trabalho, quem ganha mais? Quem usa a mente ou o trabalhador braçal? O corpo é desvalorizado, não é? Coitado do corpo. No pensamento antigo ele tinha dignidade, não tinha? Em Grécia e Roma, 3 banhos por dia, não era? Tinha uma verdade do corpo, verdade orgânica. O cristianismo e a modernidade soterraram isso. Já pararam para pensar nisso? Não é? Olha o que ele está fazendo. Ele está mostrando isso e dizendo, olhe bem para isto. Quer ter a humildade de achar isso bonito? E misterioso também, não é? Você pode colocar o discurso que você quiser, isso é feio, é nojento, é obsceno, mas está na sua cabeça. Ele não é nada disso, ele não é nada. Ele é corpo. E há um mistério nisso, não há? De célulazinhas nasce uma criatura nova. Não é um mistério isso? Chame Deus, chame natureza, chame o que quiser. Não é bonito? E não é misterioso? Não é? Você vem agora colocar um discurso em cima disso? Olha o recorte. Não mostra o rosto, mostra. Não, mostra o fragmento, a parte, não é? Ficou claro para vocês isso? Olha a ousadia desse negócio. Certo? Esse quadro está hoje no Museu d'Orsay também. Até hoje ele é motivo de polêmica, é lógico, né? As pessoas entram, dão risada e vão embora. Não é, olha, né? Porque não tem a paciência de ler nada a respeito. E olha que tem um texto desse tamanho contando isso lá, hein? Aí eu vou ficar lendo, não quero ver outro, tirar selfie, aquela coisa, pronto, não é? Só uma última coisa, né? É até tabu você dar aula sobre isso, sabia? Em algumas instituições é melhor não dar. Veja até onde... Estamos em 2019. Isso aqui é 1866. Tá vendo? Nossa, como ele era sujo e obsceno. Não se trata disto. Ele está desconstruindo o discurso da obscenidade. Isto é o olhar de Courbet. Isto é a pintura moderna para Gustave Courbet. Certo? Obrigado, minha gente. Obrigada. Vamos parar por aqui. O pessoal de casa também, eu me despeço e agradeço a todos. Pronto.